Fala, meu lindo! Minha linda! Ô, gente, olha só, vocês me assustam. Vocês me deixam preocupado. Ó, onde vocês estavam, gente? Nós estamos em Belo Horizonte. E esta é a série Virando a Página. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Ah, meu lindo, chegou a hora de você virar a página e viver aquilo que o Senhor tem para você. Não importando nada do que aconteceu, não importando de trauma, não sendo refém de absolutamente nada, mas virar a página para que Deus possa fazer aquilo que só Ele tem o poder para fazer na sua vida. Mas antes de nós irmos para essa palavra, eu quero te pedir algo bem importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Ó, seguinte. Ó, vocês estão me deixando mal acostumado. Não quero falar nada, mas tá melhor. Ó, sem confusão, curte o vídeo. É importante, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, Só manda. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Opa, perdão, mudou. 5 horas da manhã. Só que é porque eu confundi por causa de um motivo. É porque segunda-feira é às 5, mas agora quinta-feira também, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Tá chegando. E eu vou terminar agora, para a gente começar logo. Último recado é sobre a nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu quero te convidar para fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós somos hoje mais de 340 mil pessoas sendo cuidadas, aconselhadas, discipuladas, e tudo através da nossa associação, que além de tudo, hoje nós temos colégio no Paquistão sendo cuidado por nós, e coisas incríveis estão acontecendo. Eu quero que você seja parte, ou como um voluntário, ou como um aconselhador, como um capelão, ou quem sabe alguém que vai ser aquele que estende a mão para que o projeto vá mais longe como um doador. Então todas as informações que você precisa estão aqui. E agora eu quero te chamar para o vídeo. Tire todas as distrações e se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para a mensagem? Aleluia! Ai, Jesus, confusão é grande. Confusão é grande porque o tema é aquele tema que meio que parece assim que é tão fofo, mas é uma incomodação gigante falar sobre isso. Eu quero falar sobre voltar a sonhar, mas não é sobre voltar a sonhar sonhos meus ou voltar a fazer só planos humanos. Não, não é sobre isso. É sobre o que acontece quando na nossa vida dá tudo errado. Quando tudo foge do nosso controle, quando a vida machuca demais e a gente perde a capacidade de sonhar, de crer que é possível viver algo sobrenatural. E eu não sei se você percebe, mas o mundo está cheio de pessoas sem brilho nos olhos, e elas não são culpadas, elas só apanharam tanto, já deu tanta coisa errada que chegou um momento que elas só anestesiaram. Então elas não esperam nada melhor na vida, não há nada de novo para acontecer. Os planos de Deus, que planos? Já vivi tanto, nada aconteceu. Então parece que a fé vai esmurecendo e os sonhos vão morrendo. E de fato, quando você para
de sonhar, que é uma coisa tão humana, que é uma coisa que advém de uma saúde emocional para se viver e ter. Então de repente você só começa a existir e agora a sua vida é um peso na terra. É um peso para você, é um peso para sua família, é um peso para quem te cerca, é um peso para o teu reflexo no espelho. Quantos de nós hoje, nós olhamos para aquilo que vivemos até agora e não há nada para nos orgulhar, não há nada que a gente fique feliz para contar? Ou talvez porque a nossa visão está deturpada para não reconhecer todo o bem e o favor que já recebemos, ou porque apanhamos tanto que de repente acabou toda a esperança. E eu tive isso na minha vida já, eu sei do que eu estou falando, de passar por uma circunstância tão pesada, tão dolorida, que de repente não havia mais futuro, não havia mais história, e basicamente era sobreviver e esperar o fim chegar. E essa é a palavra que vai trazer ressurreição para você aqui hoje. 3 améns, eu vou falar de novo. Eu não sei a condição que você está, ou aqui, ou você que está na sua casa, mas vai colocar um combustível tão poderoso dentro de você, que quando essa mensagem terminar, o teu olho vai estar esbugalhado. Você vai estar com sangue no olho dizendo: aonde é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Aonde Deus está me esperando? Mas você não vai permanecer na condição que está. Você vai voltar a viver, você vai voltar a respirar, você vai voltar a viver aquilo que Deus tem para você. Eu estou cansado de encontrar gente em aeroporto, gente em todos os lugares que dizem: eu estava vivendo a pior fase da minha vida, uma mensagem chegou e me trouxe para a superfície. E essa história que eu quero ler para você é uma história de tragédia, que de repente alguém que não para, não desiste, é trazido para a superfície. A história é de Ruth. Ruth capítulo 2, são 4 capítulos, é até difícil de achar. São só 4 capítulos e tá aqui. Ruth, a Rutinha. Ruth capítulo 2 diz: eu ouvi falar, aliás, deixa eu ver, acho que eu vou escolher um versículo melhor. Vamos lá. Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth é uma história incrível, porque o começo do texto, Ruth, por mais que o livro leve o nome dela, a história está falando sobre Noemi no começo. Noemi é sogra de Ruth. Noemi é casada com Elimeleque, estão vivendo numa fase de muita fome. Eles têm 2 filhos e eles vão para uma cidade chamada Moabe. E quando eles chegam nessa cidade, aonde então havia comida, porque aonde eles moravam não havia mais, acontece uma tragédia. Os 2 filhos dela e de Elimeleque casam. E, bom, a nora, a principal do caso dessa história, ela é a Ruth. E a Ruth casou com um filho da Noemi. A família está dando tudo certo, está indo tudo bem. É aquela história que você diz: nossa, que lindo. Eles saíram de lugar, foram para o outro, chegaram lá, então os filhos conheceram as mulheres das vidas deles. Uau, que história linda. Mas de repente a Bíblia diz que o marido de Noemi morre. Elimeleque morre e agora a tragédia se instala naquela família. E quando se instala na família, então agora a tragédia vai adiante. Parece que entrou e ficou. Os 2 filhos de Noemi morrem. E agora Ruth, uma jovem de Moabe, moabita, na sua terra, casada, tinha acabado de casar, perdeu o seu marido.
Então agora entenda que a gente está falando de alguém que saiu da casa do pai e da mãe para ficar com o esposo morre, o sogro morre, agora ela não tem mais herança, ela não tem alguém para cuidar dela, ela está sozinha no mundo. E a sogra dela no meio disso tudo disse: olha, minhas filhas, para as noras, vocês podem voltar para a casa de vocês. Voltem para a casa de vocês. Vocês não precisam ir comigo. Vocês não precisam dividir essa dor. Vocês vão casar de novo. Vai dar tudo certo. Vão viver. Uma dá um beijo nela, chora muito e vai embora. Mas a Ruth diz: não, eu não vou embora. Eu vou ficar com você. Aonde você for, eu irei. A sua terra será a minha terra. O seu Deus será o meu Deus. Então elas vão para Belém. Só que agora entenda, ela não é mais só uma viúva sem herança, agora ela é uma estrangeira numa terra estranha, onde ela não conhece ninguém. E é nesse lugar que ela vai, que Noemi também está. E Noemi está desolada. Noemi, quando chega na cidade, ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Ela está dizendo: não tem mais felicidade para mim. Ou seja, para ela a vida de fato havia acabado. Mas na Ruth eu não sei o que tem, mas a Ruth, ela tem uma parada com ela. Ela não quer ficar nessa circunstância. Doeu muito, mas ela não quer viver aquilo. Ela quer ir em diante. Só que aí que tá. Não é fácil seguir em frente quando a vida bate muito forte. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde a grande porta da sua vida, que talvez você só acredita que era, mas não é de fato, mas você acredita. Então você pensa que perdeu tudo, e alguém diz: eu perdi tudo, e aí você entra para dentro de si e não sai mais. Você se esconde, você fica. Agora, a Ruth não. A Ruth diz: eu vou trabalhar. Eu vou resolver a minha vida. Aonde que eu posso ir? Não tem trabalho, Ruth. Então eu vou atrás daqueles que estiverem carregando espigas de milho no campo, e as que cair eu vou pegar. Eu vou arranjar alguma coisa para fazer. Só que isso, de verdade, é lindo. Aconteceu. Mas como reproduz isso? Não é tão simples. Eu tenho 2 amigos que viveram coisas na vida muito difíceis. De perdas, de perder tudo, de ter que reiniciar tudo na vida. E um desses meus amigos é um dos meus maiores amigos. E ele sentou na minha mesa, e eu falei com ele: Felipe, eu queria que você me dissesse como que você fez, porque eu sei a minha resposta, o que aconteceu comigo. Mas eu queria perguntar para ele: como que você fez para virar a página, para voltar a sonhar? O que você fez? E ele falou para mim: rapaz, eu não sei. Eu fiquei batendo, e tudo era não, tudo dava errado, tudo não dava. Um dia uma pequena coisa deu certo, e essa pequena coisa que deu certo reacendeu a chama dentro do meu coração, e as coisas começaram a acontecer. Falei: sério? Então para virar a página, você só precisa de uma coisa para dar certo? Só uma coisinha, só uma. Ele me falou isso. Aí eu falei com meu outro amigo: falei, e você? Ele falou: rapaz, eu tive um pai. E o meu pai, eu cheguei para ele, o pau estava atorando, e eu cheguei chorando. Ele chegou, na verdade, na minha casa, e eu dizia para o meu pai: pai, eu perdi tudo, pai, eu perdi tudo. E o pai dele disse que ficou muito bravo com ele e disse: perdeu tudo o quê, rapaz? Perdeu tudo o quê? Às vezes a gente precisa de alguma coisa que está certo. Às vezes a gente precisa de um mais louco do que nós, que pega a gente pelo ombro e diz assim: perdeu o quê? Perdeu o quê? Você tem quantos anos? Qual é a sua idade? Aonde você está? Perdeu o quê? Aí ele falou: eu perdi tudo. Ele falou: cadê a tua esposa? Está lá na cozinha. E os teus filhos estão no quarto. Então você perdeu tudo o quê? Fala para quem está perto de você: a tua perda é o sonho de alguém. Essa é a loucura, saber que para você é perda, para alguém a vida do sonho é aquilo que você vive hoje. Te falta o que você acha que perdeu, mas o que você tem já é o sonho de alguém. A parada importante é que quando eu falei com esse meu amigo, ele falou: cara, o meu pai, ele falou para mim: cara, você não perdeu nada, você tem... E eu olhei para ele,
Falei, cara, eu não tive isso. Eu não tive esse homem na minha vida para chegar no dia que eu estava desesperado dentro do meu quarto e pá! Cala a boca, rapaz! Levanta, sacode a poeira. Não tive, eu estava sozinho. Eu também não tive nada dando certo. Eu só continuei caminhando com lágrimas nos olhos e em direção a uma esperança viva. Qual era? Era Ele. Se Jesus é de verdade, Ele vai me encontrar. Se Jesus é de fato uma realidade, Ele vai me encontrar. Ele vai. Sabe, e a Ruth, ela é isso. Ela não tem uma profecia, ela não tem um pai, ela tem uma sogra vivendo a maior dificuldade da vida dela. E a Bíblia diz que ela vai trabalhar, ela vai viver. Sabe, tem gente que deixa os traumas, as dores, as lutas escreverem a história inteira. Mas tem gente que entende que as dores, as lutas não é a história inteira, é só uma página. E que quem escreve toda a história tem um nome, e o nome dele está acima de todo nome. A Bíblia diz que Ele já escreveu a nossa história. Antes de a gente nos formar nos ventres da nossa mãe, Ele já sabia tudo. Então tem gente que entende que de fato existem mais páginas para serem escritas, existem mais coisas para viver. Então Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu a cidade, mas Ruth ainda está viva. 3, amém. Eu vou dizer de novo. Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu a herança, Ruth perdeu a pátria, Ruth está numa terra estranha, Ruth está na pior circunstância da vida dela, mas ela ainda está viva. E ela vai trabalhar. Irmão, essa é a parada. Tem dias que você não vai ter vontade, mas tem que continuar caminhando. Tem dias que você não vai ter força, mas você vai ter que levantar da cama. Tem dias que você não está com vontade de viver, mas você vai viver, você vai acordar, você vai levantar, você vai enfrentar, até que um dia você pare no campo de Boaz. Eu sei que ficou dislexo porque você não sabe o que é o campo de Boaz ainda. A dona Ruth estava pegando os milhos que caíam no chão. E um dia ela entrou numa propriedade de alguém que era o único que tinha o poder de resgatar a herança dela, porque era da família do sogro dela. Bom, eu vou continuar. Esse homem olha para ela e descobre que aquela menina é a Ruth da Noemi. E o texto que a gente leu é ele dizendo para Ruth: Ruth, ó, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo no dia desesperador, você permaneceu fiel. Você não abandonou a sua sogra. Uau, Ruth, isso é incrível. Mal sabia ele que era o crush dele daqui uns dias. Aí a Ruth está aqui, ouvindo, com os milhinhos dela na mão. E ele diz: ô Ruth, Deus vai abençoar você, Ruth. Deus vai recompensar você, Ruth. Deus não te desamparou, Ruth. Ei, Ruth, ei, lindo, essa palavra não é mais para Ruth, essa palavra é para você. Ei, lindo, Deus não desamparou você, Deus não abandonou você no meio da história, Ele não vai desamparar você nunca. Ele está te vendo desde o dia mau até agora, onde você se encontra, e tem uma palavra para você. Ei, eu vi tudo o que você passou, eu sei tudo o que você sentiu, mas eu vou te dar uma nova história, eu vou te dar um recomeço, eu vou fazer você voltar a sonhar novamente, porque aquilo que você viveu de dor, de prova, de luta, não vai escrever o fim da tua história, porque a partir de agora a história da sua vida está na mão do Senhor. Sabe o que eu acho maravilhoso? É olhar para a cara da Ruth, e a Ruth não está entendendo nada.
Ruth não está entendendo nada. Irmão, no meio de uma plantação de milho, ela não encontrou só o amor da vida dela, ela encontrou a salvação de Deus para a história dela. 3 pessoas, vamos de novo. Meu lindo, você não vai encontrar a salvação escondido no fundo de uma cama. Você não vai encontrar a resposta se acovardando dentro de uma caverna. Você não vai encontrar o milagre de joelho cerrado sem dobrar para falar com Deus. Você não vai encontrar uma saída se você não procurar em todas as portas. Meu conselho para você, a minha palavra para você é: levanta da onde você está, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com lágrimas correndo, o choro não para. Mesmo assim, continua andando. Continua andando. Não, eu vou melhorar, eu prometo, vamos lá. Continue andando, mesmo com as lágrimas correndo, mesmo com o coração apertado, mesmo sem ter resposta sobre o futuro, mesmo sem ver a clareza daquilo que Deus pode fazer. Continue andando, porque no caminho que você está andando, o Senhor vai te encontrar, e a página que definiu toda a tua história até então vai ser virada, e aquilo que Ele escrever vai ser o seu futuro. Deus não trabalha com histórias fracassadas, Deus trabalha com destinos extraordinários. Ele pega aquilo que ninguém acredita e transforma numa história poderosa. Ele é o único que tem o poder para fazer isso. Sabe, a história, a sua história, eu quero que você entenda isso. A sua história, a caneta dela não está na mão do caos, não está na mão da tragédia, não está na mão da dor, não está na mão do luto. Ela está na mão do Senhor Jesus. Agora, a página que você lê sobre a sua história é a página que você escolhe. Se você quiser ficar relendo a página da dor, você vai ressentir a vida toda. Se você quiser viver de novo toda a vida, a mesma coisa. Ah, é porque dói, porque não sei o que. Essa é a página da sua vida. Agora, se você virar a página seguinte tem coisas legais lá, tem coisas incríveis, tem planos sobrenaturais, tem coisas poderosas para você viver. Lindo, você só precisa virar a página logo para poder voltar a sonhar e respirar. Quando você respira, você vê o que você não via. A Ruth, irmão, casou com um Boaz. 2 amém. E alguém solteiro aqui há muito tempo, glória a Deus. Ruth casou de novo, irmão. Só que a Bíblia diz que eles tiveram um filho, e o filho se chama Obed. Qual é o nome do filho deles? Bom nome para colocar no seu filho. Ô gente, falar para você que está dando nome para filho agora, coloca nome bíblico, mas não coloca nome feio. É só uma dica. Veio 3 nomes na minha cabeça agora, passou. Melhorar essa parte da minha vida. Aí Obed. Não dá, né, irmão? Você não consegue ver uma criança no berço, chama Obed, vem cá. Perdão, já passou. O Obed teve um filho. O nome do filho foi Jessé. Calma. Jessé teve um filho, na verdade vários, mas o nome dele é Davi. Calma, irmão, nós estamos no começo do Velho Testamento, num livro de 4 capítulos. Mas quando você chega lá nos Evangelhos aonde a história de Jesus está sendo contada, uma mulher aparece na genealogia de Jesus. Qual é o nome dela? Ruth. Aquela mulher que perdeu tudo, aquela mulher que não tinha herança, aquela mulher, é a mesma mulher que eu estou falando, é a mulher que agora é estrangeira. Não, irmão, ela não parou, ela não desistiu, ela não abandonou, ela não pulou do barco, ela não deixou a dor sucumbir, ela venceu. Então a história vai dizer lá na frente, a Ruth é sinistra, irmão. A Ruth está lá na genealogia de Jesus. Ela está lá, ela entrou na história, nem sabe ela, mal sabe ela, mas de uma coisa ela sabe: ficar em Moabe e ficar revivendo luto não faz sentido.
É melhor ir com a sogra do que ficar lá. Foi o que aconteceu. Vocês que estão com um pensamentinho de quinta série. Foi com a sogra, né? Aí, não tinha pensado por esse lado. Foi a primeira vez que eu pensei nisso agora. Só que ela não foi para desistir, ela foi para viver algo novo. E para viver algo novo, você não fica escondido, você sai de casa. Você vai para a rua, você vai para a luta. Você engole o choro. Ai meu Deus, vamos lá. Eu gosto dessa parte. Tem que engole o choro. Mas tá doendo, engole o choro. Passa uma maquiagem, top, jequiti. Passa uma maquiagem, as mulheres. Os homens lavam a cara, top, penteia o cabelo para trás. Old money. Finge que nada está acontecendo, o inimigo vai ficar confuso. Sai de casa e vai viver. Não tem nada acontecendo ainda. Mas pode ter certeza que Deus não abandonou você no meio da história. Não, eu quero falar de novo para você refrescar a sua memória. Deus não abandonou você no meio da história. Não abandonou. Dave, como assim, Dave? Ele não abandonou. Não, ele não abandonou. Aí você vai dizer, mas eu tive luta, eu tive dor, eu tive processo e parece que tudo está perdido. Vou dizer de novo, ele não abandonou. O que ele está fazendo? Esperando você virar a página. Esperando você confiar que ele está no controle de todas as coisas. Vira a página, volte a sonhar que tudo aquilo que veio para te parar vai ser testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Então, lindo, lindo, lindo. Só levanta a cabeça, enxuga a lágrima, engole o choro, respira fundo e vai para a luta. Até que, do nada, Deus traga a resposta que você esperava, o conforto que você precisava. E nesse dia você vai olhar para trás e vai dizer, entendi. Valeu a pena. Entende? Eu termino dizendo para você o seguinte. Esse meu amigo, esses meus dois amigos, na verdade, eles são a média do que nós somos. Eu também sou assim. Quando a gente está na crise, passando por dificuldade, a gente não consegue ver nada. Tudo é ruim, já viu? Se você não está bem, irmão, tudo é ruim. Eu me lembro que no dia mais difícil da minha vida eu fui no mar, na praia. Irmão, o vento do mar me entristecia. Você está rindo porque não é você. Eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Era uma dor que, sabe, me judiava. E a loucura é porque nem a minha esposa, que na época era minha namorada, sabia o que eu estava passando. Mas eu estava lá, fingindo que estava tudo bem, sabe? Fingindo que estava tudo bem, mas tentando viver, tentando me levantar, tentando viver, tentando me levantar. Até o dia que o Senhor me encontrou no meio do caminho e disse, ei, lindão, chega. Agora eu assumo daqui. Chega, agora eu vou assumir daqui. A partir de agora é comigo. Agora é comigo. Aí, lindo, a página virou. Quando a página vira, aí você volta a sonhar de novo. Aí você começa a ficar leve de novo. Aí você volta no mesmo lugar. Isso é maneiro. Você vai voltar no mesmo lugar. E o mesmo vento que te entristeceu vai te dar uma alegria tão gigante. Porque não é um vento original. Não, vou melhorar. Ruth pode voltar para Moabe. Se ela quiser agora, ela pode voltar para Moabe. Porque aquele vento que deixou ela ruim, porque aquela coisa que afetou ela tão bruscamente, já não vai ter mais o poder de afetá-la. Porque agora o coração dela já está em outra estação. Ela já está em outra página. Ela já está em outra história. Ela já está em outra temporada da série, irmão. E só tem uma coisa que sobra nesse dia.
Quando você volta no lugar que te feriu, no lugar que foi de dor, mas com o coração curado e vivendo a vontade de Deus, você volta com gratidão naquele lugar. Você volta olhando, dizendo: que isso? Jesus fez isso na minha vida. Jesus me tirou desse lugar. Que é isso? Na minha cidade tem uma rua que todo mês eu vou uma vez lá. Todo mês. É perto da casa da minha avó. Os dias mais sofridos da minha vida foi lá. Mas foram os dias dos maiores milagres. Está lá a casa. É uma kitnet. Vocês sabem o que é kitnet? Todo mundo rico vai saber. Aí eu volto lá. E sabe o que é engraçado? Eu volto e eu não sinto a dor. Eu só sinto uma coisa. Que é isso, Jesus? Você é criativo demais. Você é brilhante, Jesus. Que filme incrível que o Senhor escreveu. Que história absurda. Daqui o Senhor conseguiu fazer. Você não pegou, né? É que você não sabe de onde Deus me tirou, meu lindo. Para estar aqui hoje na Lagoinha Belo Horizonte, olhando para vocês aqui na baguinha do olho. Você não tem noção de onde Ele me tirou. Você não tem noção o vale. Você não tem noção a dor. Você não tem noção a angústia. E nem precisa. Porque o que importa é a página que vocês estão lendo agora. E essa página não foi a dor que escreveu, foi Ele que fez. Eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. A página da sua história que as pessoas irão ler daqui uns dias não é a página da dor, não é a página da angústia, não é a página da perda, não é a página da prova. É a página daquele que passou pela prova, passou pela angústia, passou pela dor, mas venceu na autoridade que há no nome de Jesus. Quem está vindo lá? Quem é ele? Quem é ela? Alguém vai dizer: rapaz, pensa num homem de garra, pensa numa mulher guerreira, pensa em alguém que teve tudo para desistir, mas permaneceu de pé e Deus está honrando, Deus está fazendo, Deus fez algo extraordinário. E nesse dia me chama para festa aqui. Porque é só Deus que tem o poder para fazer algo assim na vida de alguém. Transformar o luto em festa, a perda em ganho, a batalha em destino. É só Ele que tem o poder para fazer. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor hoje chacoalhou os nossos ombros. Na falta de um pai, na falta de um amigo, a Tua palavra nos encontrou. Debaixo das nossas desculpas, dentro de quartos fechados, sacudiu a gente, continua andando. Nós não vamos parar não, Jesus. Nós vamos engolir o choro. A gente crê que o Senhor tem algo grande para fazer. E mesmo que os nossos olhos ainda não enxerguem, a gente não vai ser paralisado pela história. A gente vai viver aquilo que o Senhor tem. A gente vai viver o Teu plano. A gente vai viver a Tua história. A gente vai viver a Tua vontade. E vai ser extraordinário, Jesus. Em nome de Jesus.